Oi, pessoal. Faz tempo que eu queria vir aqui interagir com vocês, bater um papinho. E ontem eu recebi uma unção de coragem e ousadia. Eu fui no culto de manhã e à tarde e eu ouvi a mesma pregação, o mesmo tema, que era o tema que eu gostaria de conversar com vocês, que é sobre a permanência ou a estadia de um cristão no deserto. Bom, como muitos de vocês devem saber, o deserto é um lugar hostil, né? Não é um lugar onde as pessoas queiram permanecer. É um lugar de passagem. E na Bíblia existem diversas histórias de homens e mulheres de Deus que passaram por um período de deserto e que só depois desse período eles alcançaram êxito, alcançaram a vitória que eles esperavam, né? E quando Deus nos coloca no deserto, Deus é um pai amável, Deus é um pai que cuida dos seus filhos. Então, quando Ele te coloca ali, é porque Ele tem algo para te ensinar. Ele te coloca ali porque, de alguma maneira, você estava ali trilhando caminhos que não eram aqueles que Ele gostaria que você estivesse. Então, Ele te coloca ali para te ensinar algumas coisas. Ou simplesmente porque Ele tem um propósito com aquilo, né? Nem sempre você ocasionou um problema para estar ali. José, por exemplo, passou por um longo período de deserto e ele não causou aquilo, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos pelo simples fato de ser amado do pai. Depois ele foi preso injustamente porque ele se negou a ceder aos caprichos de uma mulher. Então, ele não deveria ter passado por tudo que ele passou, olhando pela vista humana, né? Porque Deus tinha um propósito na vida de José. E foi através desse propósito que ele se tornou um governador, né? E quando a gente se encontra no deserto, a gente questiona Deus, né? Porque não é fácil. É um período doído, é um período sofrido, é um período de entrega, de que você não sabe para onde ir, o que fazer, né? Normalmente na nossa vida a gente sempre encontra em pessoas, em coisas, respostas para os nossos problemas, a gente acha que encontra. E quando você tá no deserto, só tem você e Deus. Você se vê num ambiente hostil, num ambiente difícil e que só Deus pode te ajudar. Não tem jeitinho, é só Deus. Eu tenho 20 anos de conversão e eu nunca tive um contato tão direto com Deus como o que eu tive durante o meu período de deserto. Ao mesmo tempo que dói, que é desesperador, você encontra afago, né? Por inúmeras vezes você pensa em desistir, você fala, eu não quero mais isso, eu não quero mais viver isso, Deus, por quê? Comigo, por quê? E Ele vem e te acalenta. A Bíblia fala que quando você bate na porta, Ele abre. A Bíblia fala que quando você busca, você encontra. E é nesse período de deserto que você busca, que você tem intimidade com Deus. Você não vai permanecer ali, mas você vai passar por aquilo. E as suas respostas, a maneira como você responde, que vai definir o tempo que você vai ficar ali. Muitas vezes a gente quer ser igual ao Jonas, a gente quer fugir do nosso propósito, a gente quer fugir daquilo que Deus tem pra gente, e só piora. Então, por mais doído e sofrido que possa ser o deserto, fugir é o pior caminho, sempre. Então, é realmente um período de entrega, de renúncia, de descobertas. Você sente o cuidado de Deus naquele momento.
você sente a proteção de Deus naquele momento. E esse vínculo que você cria, você não perde nunca mais. Primeiro, porque não é um lugar que você quer voltar. O deserto não é um lugar que você quer voltar. Você dói tanto, você sofre tanto ali que você fala, eu não quero mais voltar para ali não. Então, o que eu tenho que fazer para não ter que voltar mais para ali? E eu entendo que esse período de deserto, quem determina o tempo que você vai ficar lá é você. Porque Deus, ele não quer ver os seus filhos sofrendo. Ele não quer o seu sofrimento. Ele não quer a sua angústia. Mas, conforme você responde para Deus, é que você determina o seu tempo que você vai ficar ali. Moisés ficou 40 anos no deserto. Porque Deus queria que ele ficasse 40 anos? Não. O propósito de Deus é que eles chegassem à Terra Prometida. E ele estava disposto a fazer tudo o que tivesse para fazer. Abriu o Mar Vermelho, grandes milagres, só que o povo fez o quê? Murmurou, retrocedeu, desacreditou, porque no nosso período de deserto a gente desacredita. Muitas vezes a gente desacredita, porque dói tanto, você fala, não é possível que Deus vai fazer isso, por que não fez ainda? E é aí que a gente perde. Então, o período de deserto é aquele período que você tem que se entregar, que você tem que confiar que Deus vai te tirar dali, porque Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem um propósito na minha vida, e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu pra gente. Confia, tão somente confia. Não é fácil. Confiar não é fácil. Passar pelo período de deserto não é fácil. Mas Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Então, creia. Esse era o recado que eu tinha para deixar para vocês hoje. E eu espero que sirva aí para sua vida. Beijos e fica com Deus.